Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta. Na aula passada, falei sobre gestão democrática e hoje vamos aprofundar num documento que é na prática, onde essa gestão ganha vida, que é o projeto político-pedagógico, né? E o subtítulo é Identidade, Autonomia e Construção Coletiva na Escola. Se você não assistiu a aula anterior, recomendo dar uma conferida porque os dois temas, eles não só conversam, eles andam juntos, sabe? Eles andam junto o tempo todo, entendeu? Bom, para quem não está sabendo e chegou aqui de paraquedas, eu sou o professor Henrique Brandão, formado em pedagogia pela Universidade Vale do Acaraú. Eu tenho pós-graduações em diversos segmentos e práticas dos anos iniciais, entre elas metodologias ativas, implementação das novas tecnologias e mediação pedagógica, inclusão digital, robótica, programação lúdica e web 4.0 nos anos iniciais, certo? Os objetivos dessa aula são quatro, né? O primeiro é entender o que é e para que serve o PPP. O segundo, ver os elementos que compõem esse documento. Terceiro, entender como ele é construído na prática de forma participativa. E o quarto, né? Vamos resolver 10 questões de concurso bem específicos sobre o PPP no final. Verificação de aprendizagem, né? O que o PPP serve e qual a sua função dentro da escola. Quais são os artigos da LDB que regulamentam a construção do PPP e por que o PPP deve ser construído de forma coletivamente e revisado periodicamente, certo? Bom, vamos começar pela definição. O PPP é o documento que expressa a identidade da escola. É nele que a escola organiza suas ações pedagógicas, administrativas e políticas de forma coletiva e intencional. Ele não é solto, fragmentado. Ele é tudo amarrado com um propósito, certo? Deixa eu ler aqui um pequeno trecho. O PPP é um documento que expressa a identidade da escola, orientando suas ações pedagógicas, administrativas e políticas de forma coletiva e intencional, certo? E repare que o nome do documento já carrega três dimensões importantes. Político, por quê? Expressa o compromisso da escola com a formação cidadã. Não tem nada a ver com partido político. Tem a ver com posição da escola diante a sociedade, certo? Pedagógico, porque organiza o trabalho educativo de fato, currículo, metodologias e avaliação. E o projeto, que é o último, porque é um plano de ação construído de forma coletivamente e que precisa ser revisado periodicamente. Ele não é estático, certo? Então, político, pedagógico e projeto são essas três palavras que explicam a sigla inteira. Bom, a base legal do PPP começa na Constituição Federal do artigo 206. Já se fala em liberdade de aprender, ensinar e gestão democrática. Vocês lembram da aula passada? Se você não conferiu ainda, dê uma passada lá e depois volte para cá, tá certo? É exatamente neste contexto que gera conexão. Já a LDB detalha isso em três pontos no artigo 12. No inciso 1, diz que a escola tem a incumbência de elaborar e executar a sua própria proposta pedagógica, ou seja, não vem de pronta de cima. Cada escola constrói a sua única. Já no artigo 13, inciso 1, garante que os docentes participem dessa elaboração. É um direito e dever do professor estar nessa construção. Já no artigo 14, garante a participação de todos os profissionais da educação na elaboração do projeto. Então vamos resumir esse pequeno slide aqui numa seguinte frase. A lei que obriga o PPP que exista, que seja com o próprio de cada escola, certo? Que seja construído com a participação de quem trabalha ali dentro. Bom, os elementos que compõem o PPP, eles são seis, certo? O primeiro vem o diagnóstico da realidade escolar. Quem são os alunos? Como é a infraestrutura? Quais são os indicadores de aprendizagem daquela que a escola é específica? Sem um retrato inicial, o PP fica genérico. Depois vem a missão, visão e valores. É a identidade institucional, que é a escola onde ela quer chegar. Em seguida, os objetivos educacionais, que são as metas pedagógicas de curto, médio e longo prazo.
Na sequência, a proposta curricular, que organiza as áreas de conhecimento metodológicas e avaliação. Depois vem a gestão e organização escolar. A estrutura administrativa, os órgãos colegiados, desculpem, dicção aqui bateu com força, o calendário e, por último, o acompanhamento e avaliação do próprio PPP, porque ele precisa ser revisado. Não é um documento que ele é estático, pronto, ele sempre passa por revisão, por mudanças todo ano, né? A direção, né, professores, família e comunidade, junto com os estudantes, são eles que constroem o PPP. O questionamento está ali, certo? A direção coordena o processo e garante as condições para que essa construção coletiva aconteça, certo? Ela não escreve sozinha, ela articula, deixando isso bem claro a vocês que estão assistindo aqui agora. Os professores definem a proposta curricular e as práticas pedagógicas, porque são eles que vivem em sala de aula. A família e a comunidade trazem um contexto social e as expectativas de quem está fora do prédio da escola, mas diretamente impactado por ela. E os estudantes que participem via grêmio e consultas. Afinal, o PPP existe para eles. Não faz sentido que não tenham voz, certo? São esses quatro pilares aqui que vocês têm que ter a ideia quem constrói o PPP. Esse slide eu considero o elo entre as duas aulas. Vamos entender como o PPP, o currículo e a gestão democrática se conectam. O PPP é o instrumento central da gestão democrática, que ela se materializa as decisões coletivas da escola em um currículo, rotinas e metas. E é aqui que um ponto de atenção para a prova. Sem um PPP atualizado e participativo, a gestão democrática fica só no papel, ela não acontece de verdade. Pense nas três relações. O nosso PPP, o seu PPP, que você está inserido, define as propriedades curriculares. E o currículo ele é quem coloca isso na prática de sala de aula. A gestão democrática garante que o PPP seja construído com todos e não imposto de cima para baixo pela direção, no caso. E o PPP também define os critérios de avaliação, tanto na aprendizagem, tanto do aluno quanto do desempenho da própria escola. E essas são as etapas da construção do PPP: diagnóstico, mobilização, elaboração, aprovação e execução. Vou detalhá-los aqui agora. O primeiro, o diagnóstico, analisa a realidade da escola e da comunidade que a gente já comentou. Depois, a mobilização, reuniões ampliadas com todos os segmentos, chamando todo mundo para construir junto. Em seguida, a elaboração, onde grupos de trabalho efetivamente regem cada eixo do documento. Depois vem a aprovação. E aqui um detalhe muito importante. Quem aprova oficialmente é o conselho escolar, não a direção sozinha. E por fim, a execução, onde o PPP passa a orientar de fato o planejamento pedagógico do ano. Vamos fazer uma leitura bem rápida da LDB, dos artigos 12, 13 e 14, uma leitura e análise. Certo? Porque eles aparecem quase sempre em redação literal das provas de concurso, que você é subordinado das bancas avaliadoras. A banca avaliadora quer que você entenda o papel pressuposto da função do PPP. Então, ler aqui os artigos para vocês vai ser importante. Vamos lá. Os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do seu sistema de ensino, terão incumbência de elaborar e executar sua proposta pedagógica. Do artigo 13, inciso 1, os docentes incumbirão-se de participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. E os sistemas de ensino definirão as normas de gestão democrática do ensino público, assegurada a participação dos profissionais da educação e na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Reparem os verbos usados: elaborar, executar, participar da elaboração, assegurar da participação. A lei usa repetidamente a palavra participação. Não é coincidência, minha gente. É o espírito de toda a legislação educacional desde a Constituição de 1988. Novamente, pegando um pouco da aula passada, a LDB ela é uma consequência, uma progressiva da Constituição. E aqui ela tem mais forma, mais camada elaborada.
Bom, partindo já aqui para os exercícios, já, certo? Você vai ver que é uma questão, são questões bem tranquilas. Eu peguei elas de várias bancas e vamos ler juntos e responder juntos. Sugiro a vocês pausar agora, leia e depois despause para descobrir qual é a resposta, se você acertou ou errou. Certinho? O projeto político-pedagógico é um documento norteador das práticas pedagógicas da escola. Ele contempla a organização do trabalho escolar em sua totalidade e deve estar embasado em princípios que sustentam a escola democrática, pública e gratuita. Conferindo a identidade própria à instituição de ensino, alguns princípios do PPP possuem caráter permanente e, fundamentam as ações pedagógicas. Dentre eles, assinale a alternativa correta. Letra A, igualdade, qualidade, gestão democrática, autonomia e valorização do magistério. Será? B, equidade, mobilidade, flexibilidade, gestão aritocrática e valorização do magistério. Opa, será? Eu não me lembro dessa gestão mencionada das aulas teóricas agora há pouco. C. Competitividade, produtividade, gestão hierárquica, autonomia limitada e qualificação técnica no magistério. Pera aí. Competitividade, minha gente. Já elimina já. Letra D. Eficiência, meritocracia, gestão centralizada, subordinação pedagógica, controle de resultado. Então, gente, pelo amor de Deus. Se você acabou de ver o da aula passada, em gestão democrática, e para cá agora, do PPP, pegou as duas teorias, você vai colocar a letra A de forma segura. Por quê? Porque esse que é o mais baseado na alternativa centralizada ao contexto social que a escola e o PPP se encontram. Né? Igualdade, qualidade, gestão democrática, autonomia e valorização do magistério. Não existe competitividade, não existe meritocracia, gestão centralizada, são questões para eliminar já. Você tem que saber disso imediatamente. Vamos para a próxima. No âmbito do planejamento educacional, o instrumento que organiza em nível institucional as finalidades, concepções pedagógicas, diretrizes curriculares e as ações formativas das escolas denomina-se plano de aula, matriz curricular, plano de ensino, programa de conteúdo, projeto político-pedagógico. E aí, minha gente? Alguns poderão se confundir, é normal, né? Se você tem um conhecimento prévio, você pode botar a letra A, a letra C, né? Eu eliminaria a letra B e D o mais rápido possível, mas se você prestou atenção na minha aula agora, e é uma questão recente desse ano ainda, 2026, da Banca Fênix, então eu creio que você marcou a letra E, projeto político-pedagógico. É um planejamento educacional, instrumento que organiza em nível institucional, minha gente. Quando se trata de nível institucional, a escola ela se encaixa nesse contexto interpretativo. Logo, a letra E é o mais compactual. Se fosse um plano de ação do professor, seria um plano de aula, mas como é um nível institucional, letra E, projeto político-pedagógico. A legislação educacional brasileira determina que cada escola elabore sua proposta pedagógica de forma participativa, considerando as diretrizes nacionais, estaduais e municipais. Este documento é entendido como identidade de instituição expressando suas concepções e finalidades. Qual é a função primordial desse documento, conhecido como PPP, Projeto Político Pedagógico? Letra A, ser manual técnico de métodos ensinos universais? Não, né? Já elimino. B. Definição de concepção pedagógica que orienta a prática escolar de forma contextualizada. Opa, anota aí, deixa anotado. Vamos para as próximas questões rapidinho. C. Padronizar a prática educativa de todas as escolas do país. Padronizar? Existe um padrão? Negativo. D. Servir como instrumento de fiscalização e controle externo. Não, não é função do PPP. Ou a letra E. Restringir a listagem de conteúdos obrigatórios. Minha gente, eu acredito que você marcou a letra E de forma segura, B de bom candidato, né? É questão de caráter eliminatório. Quando você domina já o conteúdo e faz exercícios, torna-se fácil. Você encontra um bando de questões inúteis e encontra mais a racional, a mais lógica em pouco tempo, porque ganhar tempo no concurso público é questão de ouro, certo?
Vamos para a alternativa número 4. Assinale a alternativa correta de acordo com as recomendações dos documentos oficiais sobre educação inclusiva e projeto político-pedagógico. Pera aí, professor, o senhor não falou de educação inclusiva. Não falei mesmo não. Mas se você pegou comigo aqui as aulas, você vai entender que ela é uma justiça social para todos, né? Então, é só questão de usar a lógica dos três exercícios anteriores. Se você assistiu minha aula passado, você vai ver que a gestão democrática faz parte desse âmbito também. Então, de forma segura, você consegue ver aqui. Lembre-se que ele quer um contexto sobre educação inclusiva. Então, vamos lá. Letra A. O projeto político-pedagógico deve priorizar somente o currículo tradicional e conteúdos acadêmicos, sem considerar a diversidade dos alunos. Minha gente, ó, eu não vou entrar em detalhe. Priorizar somente o currículo tradicional? Não. O currículo é dinâmico, certo? B. O PPP deve ser elaborado de forma autoritária, sem a participação da comunidade escolar. Já elimina. Já elimina autoritarismo, sem participação da comunidade escolar. Não. C. O projeto político-pedagógico deve explicitar as ações pedagógicas que respondam à necessidade de todos os alunos, inclusive aqueles com deficiência ou com necessidades educacionais específicas. Até aqui tá tudo bem. Vamos conferir as outras questões para ver se bate ou não. Letra D. A educação inclusiva não precisa ser mencionada no PPP, pois não faz parte das diretrizes legais brasileiras. Erradíssimo. Bem errado. A educação inclusiva, ela faz parte, sim, e em breve vai ter aula sobre isso também, mas descarta a letra D, de tão absurdo que é. Ou a letra E. O PPP é apenas um documento burocrático, sem implicitações práticas na organização da escola e nas práticas pedagógicas. Gente, letra C, né? Não tem lógica, né? Vai pro caráter de eliminatório, o mais rápido possível. Encontre palavras que são absurdas, que não bate com a essência do PPP e já manda brasa, viu? Exercício 5. O projeto político-pedagógico constituído um documento nuclear da identidade institucional da escola, configurando-se como instrumento de planejamento estratégico, organização curricular, gestão democrática e orientação das práticas pedagógicas. Sobre esse assunto, é incorreto afirmar que, opa, ele quer a parte incorreta do PPP, minha gente. Então vamos olhar com calma aqui, porque de 5 alternativas, 4 estão certas, só que ele quer a incorreta. Letra A. Expressa escolhas, valores e compromissos da instituição à frente das desigualdades, a diversidade e as finalidades da educação, sendo um documento elaborado por todos, portanto neutro. Será, gente, que queria neutro? Tudo bem que até elaborado por todos, aqui a afirmação foi show. Mas quando ele fala, portanto, para finalizar neutro, será? Vamos ver o restante. Articula-se fundamentos teóricos da organização curricular, da concepção de avaliação, políticas de inclusão e estratégias de formação continuada, devendo guardar coerência interna entre os princípios e práticas. Até aqui será, né? Vamos ver. Vamos vendo aqui, gente. Uma hora vamos encontrar alguma coisa. Ou já encontramos, né? Não sei. É um documento dinâmico, passivo em revisão periódica, devendo ser analisado à luz de resultados institucionais e nas transformações sociais normativas. Letra D. Deve ser elaborado com a participação de profissionais da educação escolar, expressando princípios, métodos, diretrizes que orientam a ação pedagógica e administrativa da instituição. Ou letra E. Expressa posicionamento político e pedagógico da escola frente das demandas sociais, das diretrizes curriculares e nas finalidades da educação básica. E aí, gente? Já encontrou aqui já? Se você marcou a letra A, parabéns. Sabe por quê, gente? Pode ter tido pegadinha aí, mas a letra A foi a mais nítida. Ele não é neutro. Ele não é neutro, certo? Todas as características do PPP, ele foca em um prol na justiça social, na educação de qualidade, de equidade. Então, isso não é neutralidade. Ele não tem. Ele tem esse compromisso, certo? Então, quando ele está na frente de desigualdades, da diversidade, nas finalidades da educação, é um documento elaborado por todos. Então, ele não tem função neutra, ele tem função ativa, progressista, certo? É uma escola de todos, tá? Exercício 6. O projeto político-pedagógico e a didática geral são instrumentos fundamentais para a prática de ensino e organização escolar. De acordo com o enunciado, é incorreto afirmar que, opa, mais uma questão querendo a incorreta. Vamos lá. O PPP deve refletir a identidade da escola, considerando seu contexto social, cultural, pedagógico. Corretíssimo aqui, então nem vou botar.
B. A didática geral busca articular objetivos, conteúdos, no caso, métodos e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. É, tá mais centralizado aqui no contexto. C. O PPP é construído de forma coletivamente, envolvendo os professores, gestores, alunos e comunidade escolar. Então só resta a letra D, né? A prática do ensino deve ser desvinculada do PPP, pois é apenas um documento burocrático. Não, gente, o PPP ele não é um documento burocrático, ele não deve ser desvinculado da prática de ensino. Então aqui é uma afirmativa incorreta. Vai lembrar que didática está dentro do projeto político-pedagógico, viu, gente? Ele é um documento, uma identidade, um currículo. Então tudo aqui está ingressado. O PPP não é só superficial, não, gente. Então, para você saber a importância do PPP, tem que estudar. E a banca Consulplan tá de parabéns e da vaga de técnico de esporto. Olha só que interessante. Olha só, na questão número 7, peguei uma alternativa de certo e errado pela banca IBD, acho que é assim que se pronuncia, da Prefeitura de Nova Santa Rita, e eu quis procurar questões que pudessem fazer sentido. Então, se você vai ter essa banca, lembre-se que vai ter muita questão de certo e errado. O projeto político-pedagógico, PPP da escola, sendo um documento estático e burocrático, deve ser elaborado exclusivamente pela equipe gestora, sem a participação da comunidade escolar, visando a garantir a uniformidade das ações pedagógicas. Não, erradíssimo, muito errado essa questão, porque, já falei, não é estático, não é burocrático, ele não deve ser de forma exclusivamente pela equipe gestora. Lembre-se, encontrou a palavra exclusivamente, já elimina, certo? Então, manda abraço. Exercício número 8. O projeto político-pedagógico PPP apresenta intencionalidades que se concretizam em ações do cotidiano na escola inclusiva. Ó, mais uma questão envolvendo contexto de inclusão no caso, né? O PPP é um documento que deve ser construído e ser ampliamente conhecido pela comunidade escolar, pois a participação efetiva de todos é a base para da escola e da sugestão. Então, é um tipo de afirmação que ele pede para preencher contexto. Se vocês estão numa aula de PPP com o professor Henrique e já entenderam já qual é a alternativa, você vai ver aqui que não é a letra A, porque não é de forma individual e não é muito e não envolve nem de forma hierárquica, né? Não envolve sigilo e estruturação, extremamente terceirização. Então, minha gente, letra D, coletivamente e democratização, certo? Peguem um contexto e vocês vão vendo cada exercício que vocês vão revisando comigo. Se tá certo, se tá errado, tá certo, vocês vão aprendendo. Uma hora vocês vão ganhar a cabeça, uma hora vocês vão ter o cérebro de vocês vai exercitar tanta teoria e prática que vocês vão saber quanto a mim. Simples. No exercício número 9, né, da banca de gestão de educação, capacitação e aperfeiçoamento da área de professor de história nesse ano ainda, 2026, olha que interessante. No contexto de planejamento educacional, o projeto político-pedagógico, PPP, de uma escola caracteriza principalmente por 5 alternativas. Vamos lá. É um documento administrativo restrito à equipe gestora. Não. Negativo. A equipe gestora não está exclusiva. Ela não é monopólio disso aí, não. B. É um conjunto de normas disciplinares para o controle de alunos. Erradíssimo. Em nenhum momento foi falado sobre normas disciplinares. Não confunda com regimento escolar. C. Um instrumento coletivo que expressa identidade, objetivos e prática de escola. Aguarda aí. Tô achando que é C. D. Um plano anual elaborado apenas para fins burocráticos. Negativo. Ele é muito mais do que isso. Ele sim é um plano anual, mas para fins burocráticos não. Letra E, né, no caso. Um relatório financeiro da instituição. Não, então ficamos com a alternativa letra C, minha gente. É um instrumento coletivo que expressa identidade, objetivos da escola e das práticas escolares, no caso. E por fim, o último exercício da Prefeitura de Gravataí, especialista em educação, de supervisor educacional. Vocês estão vendo só que a área de educação ela é muito abrangente, não fica só em um. Então, quem é da área de educação tem que estudar, não tem para onde recorrer. É um conteúdo para todos, não é só para pedagogia, são para todos.
certo? Ao afirmar que planejar é antecipar mentalmente uma ação de conjunto de ações a serem realizadas e agir como previsto, Vasconcelos 2000 evidencia que o planejamento. Calma aí, ó, você deve se perguntar. Eu não sei nada de Vasconcelos. Bacana. Mas planejar faz parte do PPP, minha gente. Então, uma hora você vai encontrar Vasconcelos, outros pensadores teóricos que tiveram sua contribuição para a educação brasileira. Não deixem que pensadores vão atrapalhar uma questão, que uma questão dessa aqui é uma questão mão beijada para vocês, certo? Por mais que tenha Vasconcelos desta perspectiva, dessa questão, não se limitem. Vamos ver juntos. Letra A. Priorizar a flexibilidade reflexiva como princípio central da prática educativa. Será, minha gente? Priorizar a flexibilidade reflexiva. Olha aí. Limita-se à elaboração de metas formais e articula-se no contexto escolar. Limita-se à elaboração de metas formais? Eu já elimino a letra B. Né? Ele não está pedindo a incorreta. Letra C. Articula-se a antecipação reflexiva e coerência entre a intenção e a execução pedagógica. Olha aí. Olha, tá vendo por que é interessante? Porque essa banca foi bem certeira. Botou artimanhas aí para confundir vocês. Eu mesmo poderia ser confundido. Letra D. Substitui a necessidade de domínio de contexto de ensino pelos compromissos de rotina. Já elimina a letra D. Letra E. Elimina a necessidade de reflexão posterior sobre prática realizada. Então, minha gente, é uma questão que requer um pouco de leitura e contexto pelo pensador, mas não tem o que negar. É a letra C. Articula-se a antecipação reflexiva e coerência entre a intenção e a execução pedagógica. Você pode confundir a letra A, né? Mas a letra C, quando ela fala articula, ela ignora o verbo prioriza, entendeu? Articula combina mais com a interpretação nesta aula, certo? Gente, referências para essa aula, tá? Eu usei a Constituição Federal, usei a LDB, usei um pouco de obras como de Vasconcelos e Veiga, tá bom? As próximas aulas, LDB, Lei de Diretriz de Bases de 1996, pode ser uma aula bem longa, inclusive. Tecnologia digitais aplicadas à educação, as famosas TICs, certo? Inclusive é uma aula que eu domino bastante, eu quero muito apresentar para vocês, não ser uma aula genérica, mas apresentar algo bem novo também, inclusive, e vai lembrar, não focarei só na educação, mas também darei aula de conceitos de rede de computadores e computação como um todo, para você que vai pegar informática também nas próximas bancas, né? Então, chegue nas próximas aulas e vem comigo. Por fim, inclusão e educação especial, certo? E é isso, minha gente. Muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês. Inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe, ajude esse projeto novo que está saindo. Em breve, se você tem algo que criticar, comentar, coloque aqui nos comentários. Enfim, muito obrigado pelo apoio de vocês. Fique com Deus e até a próxima aula. Fui!